Olá, pessoal. Eu sou Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Sou o coordenador do canal Senhor Criminologia, um canal independente de ciências criminais. E hoje nós vamos ter o nosso quarto evento sobre lavagem de capitais. É o Diálogos sobre a Lavagem de Dinheiro, parte 4. E nós temos aqui vários palestrantes. É um evento também que é realizado pelo canal em parceria com o CPJM da UERJ. E hoje vai ser presidido por uma pesquisadora que vai ser a professora Cecília Schoering, que é doutoranda em Direito Penal pela UERJ, pesquisadora visitante na Santa Clara University, nos Estados Unidos, pesquisadora do CPJM da UERJ. Ela que vai presidir o evento em nome do CPJM. E teremos também o doutor Leandro Bastos Nunes, que é procurador da República no estado da Bahia, e ele vai estar também acompanhado da doutora Bárbara Luísa Coutinho do Nascimento, promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela UERJ, atualmente cursando LLM em Direito da Tecnologia da Informação na Universidade de Edimburgo. E nós temos também o doutor Luiz Cláudio Sena Consentino, pesquisador do CPJM, que vai estar com a gente aqui, procurador da República, parceiro do canal, e que vai nos abrilhantar. Então, eu passo a palavra de uma vez para a nossa presidente da mesa, que é a professora Cecília Schoering. Cecília, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Obrigada, Lélio. Obrigada pelo convite para participar desse evento. De uma forma aqui modesta, eu vou tentar organizar, né, o debate, mas o protagonismo aí com os nossos convidados. E é uma alegria a gente estar em mais um evento, né, já é o quarto, né, Lélio, dessa série sobre lavagem, que é um tema bastante interessante, importante e que está na ordem do dia, né, com a reforma. E especificamente, fiquei muito feliz também especificamente participar desse evento, porque eu, particularmente, sou bastante interessada em como as novas possibilidades trazidas, né, pela tecnologia influenciam na prática e também, né, na persecução penal, quando se fala em crimes, né, especialmente em crimes econômicos. Eu não vou me esticar muito aqui, mas eu queria só primeiro, agradecer ao Lélio esse convite. Segundo, agradecer aos nossos convidados, que são convidados especialíssimos. O Lélio já falou um pouquinho de cada um deles, eles também podem se apresentar um pouco melhor na sua fala. E quero pontuar aqui a minha alegria também em participar de um canal que é tão plural, né? A gente hoje tem membros, né, dos ministérios públicos, e eu estou aqui mediando como advogada, né? Não sou membro do Ministério Público, e Lélio me deixa aqui muito à vontade para fazer perguntas, para, né, instigar e a gente trazer também outros pontos de vista, e a gente fica bastante feliz com isso, dentro do CPJM também, e esse é um objetivo nosso, né, que é ter contribuições de vários setores da sociedade, que acho que só assim que a gente cresce, e a gente está realmente, nesse momento, precisando disso, especialmente nesse tema. Então, a ideia é que a doutora Bárbara comece, a ideia é que o professor Luiz Consentino comece, que ele vai trazer um tema um pouco mais amplo, e aí depois a gente passa para a doutora Bárbara e o doutor Leandro, tá? Consentino, é com você, pode começar, fica à vontade. Você está mudo, Luiz? Agora. Beleza. Sim, perdão. Então, agradeço a Cecília pela apresentação, agradeço também, inicialmente, ao colega e amigo José Maria Panoeiro pelo convite, por estar nesse evento, agradeço ao professor Lélio Calhau pela disponibilidade do canal Senhor Criminologia, canal que, enfim, nas últimas semanas e meses tem apresentado vários painéis sobre lavagem de dinheiro, esse aqui é o quarto, né? Saúdo meus colegas de mesa, doutora Bárbara Luísa do Nascimento, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o colega procurador da República, Leandro Nunes, também, e, quer dizer, inicio aqui a minha fala, eu vou falar sobre a internacionalização da política de enfrentamento à lavagem de dinheiro, né? Algo que, em algum momento, também vai tocar ao tema da lavagem de criptoativos, enfim, de moedas
virtuais, mas um tema mais amplo, e deixo a questão dos criptoativos, das moedas virtuais, para os dois colegas que são mais especialistas nesse assunto do que eu. A questão da internacionalização, quer dizer, a lavagem de dinheiro, ela tem algumas características, né? Desde quando foi tipificada lá nos Estados Unidos, que como todos sabem, a lei estadunidense de 1986, né, que é o Money Laundering Act Control, ele já tinha dispositivos tratando dessa questão da internacionalidade do delito de lavagem. Ali, naquela época, nos 80, o foco era o tráfico internacional de drogas, uma preocupação em coibir os ganhos ilícitos advindos do tráfico internacional de drogas. Posteriormente, tivemos a Convenção de Viena, que trata também do tráfico internacional de substâncias ilícitas, psicotrópicas, que é de 1988, né? E, na sequência, tivemos a própria criação do COAF, do GAFI, pelo G7, né, pelo grupo de 7 países mais ricos do mundo na época, em 1989, que depois foi incorporado à OCDE, e o GAFI já é um órgão intergovernamental, quer dizer, responsável por expedir recomendações para os países, né, de modo que os diversos países da OCDE, ou mesmo que não compõem a OCDE, mas que querem se adequar a essa concertação internacional de enfrentamento à lavagem de dinheiro, acabam tendo que adotar ali aquelas recomendações e incorporar na sua legislação interna, no seu ordenamento jurídico interno, tipos penais ou algumas ideias que advêm das recomendações do GAFI. Na sequência, tivemos a Convenção de Estrasburgo, no âmbito da Europa, de 1990, e que essa convenção, por sua vez, já apresenta um rol de crime antecedente que não fica apenas preso ao tráfico de drogas, já apresenta um rol mais extenso de crimes antecedentes ao de lavagem, o que já caracteriza o que se chama, o que se conhece como segunda geração das leis de lavagem de dinheiro, né? A primeira geração, propriamente, o crime antecedente é o tráfico de drogas. Na sequência, então, como todos devem saber, a Convenção de Palermo sobre o crime organizado, do ano 2000, e a Convenção de Mérida, convenções da ONU, essa de Mérida relativa ao combate à corrupção, de 2003. Então, essas convenções internacionais do âmbito da ONU, né, já traziam também dispositivos que exprimiam a preocupação da comunidade internacional com o enfrentamento, o controle da lavagem de dinheiro em âmbito internacional. A lavagem de dinheiro, né, autores como o Blanco Cordeiro ele aponta algumas características do delito de lavagem de dinheiro que são importantes aqui. Já mencionei a tendência à internacionalidade, né, não é um elemento constitutivo do delito. O delito pode ser praticado internamente, mas há uma tendência por conta do volume de dinheiro, eventualmente, do próprio tipo antecedente, né, o tráfico internacional, por exemplo, e mesmo outros, corrupção internacional, enfim. Há uma tendência à internacionalização da atividade de lavagem de dinheiro. Há também uma segunda característica, que é a profissionalização ou a terceirização da atividade de lavagem, quer dizer, com a prática reiterada, as organizações criminosas, algumas pessoas se especializaram em fazer essa operação de transferir o dinheiro de um lugar para outro, ocultar valores, e acabam prestando esse serviço para outras organizações criminosas, né? A divisão de tarefas, por sua vez, que é uma decorrência da terceirização, da profissionalização, e essa tendência à ligação com diversos tipos de organização criminosa, como as voltadas ao tráfico ilícito de drogas, enfim, financiamento do terrorismo, corrupção internacional e tantos outros delitos, tráfico de pessoas,
e tantos outros delitos, né, que podem gerar um lucro ilícito elevado e que, por sua vez, os criminosos vão querer lavar o dinheiro de alguma forma, né? Então, essa característica, esse modo de ser do próprio delito de lavagem de dinheiro, levou a comunidade internacional a se organizar de tal modo a conseguir combater e enfrentar esse delito de modo mais uniforme, cooperando, né, os países tendo que cooperar para conseguir recuperar esses valores e desbaratar organizações criminosas de âmbito internacional. Esse conjunto de encontros aqui que o canal Senhor Criminologia tem promovido, ele tem ocorrido também como uma forma de aprimorar o debate, como uma forma de democratizar o debate, com relação à proposta que surgiu na Câmara dos Deputados de criação de uma comissão de especialistas, uma comissão de juristas que tem por objetivo reformar ou aprimorar a lei de lavagem de dinheiro brasileira. É importante deixar claro que a comissão de juristas é uma comissão excelente, composta por excelentes profissionais, e tenho certeza que as propostas que vão surgir, que serão objeto da comissão, serão propostas dignas e serão futuramente debatidas no Congresso Nacional. Mas o objetivo aqui é realmente ampliar o debate, né, trazer outras ideias, enfim, dar um panorama de acordo com o nosso entendimento. Recentemente, eu vi que a Câmara dos Deputados promoveu audiências públicas, onde vários membros enfim, outras pessoas interessadas puderam falar sobre lavagem de dinheiro. Eu vi que um membro representante dos bancos, da FEBRABAN, fez uma exposição, salvo engano, a própria AGU fez uma exposição, membros do Ministério Público também, da magistratura, expuseram ali a sua preocupação em diversos aspectos e que podem auxiliar a comissão no aprimoramento da lei de lavagem de dinheiro. Então, nesse primeiro momento, a minha fala ela se limita a ressaltar a importância dos tratados internacionais e dos organismos internacionais, como o GAFI, no aprimoramento da política criminal de lavagem de dinheiro. Quer dizer, esses tratados internacionais, esses órgãos internacionais, eles, de uma certa forma, influenciam, né, devem influenciar a política criminal brasileira no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Por que isso? Né? Não é uma intervenção sem razão. É importante que o Brasil tenha uma legislação em harmonia com o resto do mundo. Isso facilita a cooperação jurídica internacional entre os países, isso facilita, eventualmente, pesquisas e métricas que podem ser realizadas a fim de determinar se algum país está mais sujeito à lavagem, é mais vulnerável ou não, enfim, existem essas vantagens, né? Também posso ressaltar que o GAFI, o Grupo de Ação Financeira, ele monitora, ele faz constantes avaliações dos países, das legislações dos países, com relação ao risco de lavagem de dinheiro. O GAFI avaliou o Brasil, a última vez, no ano de 2010. E lá, nessa ocasião, essa avaliação corresponde a um relatório de autoavaliação do próprio país, né? E, posteriormente, a uma visita de experts nomeados pelo GAFI, que vem ao país, vieram ao Brasil em 2010 e aqui, né, tem acesso às estatísticas, à legislação e fazem um relatório dando o seu parecer sobre como que o país se comporta, se o país, de fato, está cumprindo as recomendações do GAFI, se ele está, de fato, conseguindo promover um enfrentamento que eles consideram adequado à lavagem de dinheiro. Então, em 2010, o GAFI veio ao Brasil e fez um relatório no qual ele chegou a uma conclusão que o Brasil, naquela época, em 2010, era um estado de alto risco para a lavagem de dinheiro. Ele ressaltou algumas questões, como, por exemplo, as fronteiras sem controle, né, a fronteira muito aberta, outras questões como o tamanho da economia informal,
também brasileira, setores de risco que o GAFI indicou, como os bancos privados, as corretoras de ações, as casas de câmbio. Por outro lado, também apontou que os mecanismos de investigação não são tão eficientes, uma vez que o número de condenações por lavagem de dinheiro naquela época, 2010, eram muito baixos, e também não havia possibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Posteriormente, em 2012, foi editada no Brasil uma lei que alterou a lei de lavagem de dinheiro, a nossa lei de lavagem de dinheiro. De certo, essa lei representou um avanço, ela conseguiu ampliar, né, o rol de crimes antecedentes, quer dizer, não tem mais rol de crimes antecedentes, e, ao mesmo tempo, ela trouxe algumas novidades, ela ampliou também o rol de pessoas, de particulares obrigados a cooperar com o poder público, obrigados a reportar atividades suspeitas, né, de modo a facilitar o controle da unidade, da nossa unidade financeira, unidade de inteligência financeira, que é o COAF. Então, apesar disso, a lei avançou, mas nem tanto. Num segundo momento, eu vou falar de outros pontos, mas nesse primeiro momento da minha fala, mais nesse sentido mesmo de ressaltar a importância dessa concertação internacional, né, que existe, e como que isso influencia, capaz de influenciar, deve influenciar a política criminal brasileira de enfrentamento à lavagem de dinheiro. Obrigada, professor Consentino. Foi certamente uma exposição bastante didática e acho que acertamos, então, em começar com a sua exposição, porque vai nos permitir agora seguir adiante com o tema, mais especificamente com a questão dos ativos virtuais e sua possível, né, potencial utilização para fins de lavagem de dinheiro. Eu destaco entre o que aprendi, né, no que você falou agora há pouco para nós, a questão dessa nova característica, né, dessa evolução do crime de lavagem de dinheiro, das formas como esse crime tem ocorrido, em função do que você comentou de internacionalização, maior profissionalização e maior especialização, né, dos atores, né, você já não tem, nesse momento, já não pode mais falar em algo como um crime que se segue, né, a um crime antecedente, mas apenas e tão somente para de uma forma inconsequente, digamos assim, né, de uma forma a resolver, a esconder aquela questão anterior. O que a gente tem visto na prática é o crime de lavagem se tornar um crime extremamente complexo e com isso a gente tem as dificuldades, uma dificuldade inerente, né, a esse tipo de crime, e eu acho que quando estamos falando, então, de ativos virtuais, essa dificuldade fica ainda maior. Por outro lado, e aí eu já vou fazer uma provocação antes mesmo da professora Bárbara falar, quando estamos diante de ativos virtuais, algumas pessoas dizem que, nesse caso, embora você esteja numa situação, você tem uma tecnologia mais complexa, as possibilidades de acompanhamento, as possibilidades de ter maiores informações, por exemplo, quando você usa blockchain, né, você está diante de uma tecnologia que tem um registro que é público, que teoricamente é conhecido de todos, enfim. Então, diante disso, é mais difícil, é mais complicado você trabalhar a lavagem de dinheiro, digo, a persecução penal, nesse ambiente de moedas virtuais. É mais complicado do que quando a gente tinha a lavagem de dinheiro tradicional, né, aquilo que a gente estava acostumado a ver, o famoso dinheiro na cueca, na calça, enfim, aquele tipo de coisa que a gente já viu aí no passado. Então, assim, eu passo a palavra para a professora Bárbara, mas já quero começar, e espero que em algum momento ela comente, com essa provocação, para falar um pouquinho se esses ativos virtuais, eles trazem mais dificuldade, ou se por sua característica, eles são até trazem maior facilidade para a investigação e a persecução do crime de lavagem. Obrigada, Cecília. Ótima provocação.
Deixa eu começar primeiro cumprimentando o professor Lélio, que está organizando esse canal, né? O pessoal Panoeiro, que fez o convite para participar, você aí coordenando nossa mesa, doutor Leandro, doutor Luiz Cláudio também participando, compartilhando a mesa, e é exatamente por aí, Cecília, eu vou chegar lá, mas é uma ótima provocação. De fato, à medida que, digamos assim, a sociedade se virtualiza, não são só questões penais, questões cíveis também se virtualiza, e as pessoas não têm tanta familiaridade com a tecnologia da informação, aquilo pode parecer estranho em um primeiro momento, aquilo pode parecer um tipo de linguagem ao qual nós, como juristas, não somos formados para ter contato, né? Mas, no fundo, é simplesmente uma realidade sobre a qual a norma vai incidir, tal como o direito ambiental. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco o direito da tecnologia da informação com a tecnologia da informação. Isso deve ser considerado um campo do direito mesmo, tal como o direito do meio ambiente é um campo do direito, né? E ninguém precisa ser um engenheiro ambiental para saber de direito ambiental, então não precisa ser um técnico em informática para saber direito da tecnologia da informação. O que precisa é ser iniciado, ter conhecimento de determinados termos. Por isso, eu acho que é mais importante a gente ter uma compreensão ampla da disciplina do que de fatos, de questões específicas. O que eu chamo de questões específicas? Ninguém precisa saber programar, né, para saber interpretar as consequências jurídicas de um programa ser plagiado, por exemplo, né? E é nessa linha que eu acho que nosso papel aqui é também simplificar um pouco essa linguagem técnica para permitir essa melhor adequação jurídica, né? Esse é um campo que muda muito rápido. Os livros, quando eles são publicados, em regra, eles já estão ultrapassados. Então, as maiores fontes de informação para a gente são guias, são relatórios, manuais, né? Houve um manual publicado recentemente pelo pessoal do ENCLA também, mas o mais importante que eu vejo é isso, é a gente ter o início da linguagem técnica, mas saber dar a adequação jurídica correta, né? Então, vamos lá. Então, nessa linha, o que eu quero dizer é o seguinte, não é porque a gente está investigando um crime que é feito pela internet ou que é feito usando instrumentos de tecnologia da informação que a nossa investigação precisa ser uma investigação exclusivamente digital. A gente pode fazer uma investigação se valendo de meios tradicionais, se valendo de busca e apreensão, prova testemunhal, etc., né? E o inverso é verdade, a gente pode investigar um homicídio se valendo de provas eletrônicas. E no que ficam, então, como é que fica, então, a lavagem de dinheiro e as criptomoedas nesse contexto, tá? O Bitcoin, embora não seja a criptomoeda mais privada, digamos assim, ela é comprovadamente a mais usada por cybercriminosos. Por quê? Porque ela é a de maior valor e ela é a mais negociada. Então, vocês vão ver esses casos em que, semelhante ao que disseram que aconteceu com o STJ, né, de cryptojacking, que alguém bloqueia um sistema e pede um pagamento para desbloquear esse sistema. Geralmente, esse pedido é feito por Bitcoin. Se o criminoso fizer em outra moeda, às vezes a pessoa que está sendo extorquida ali, ela não vai ter acesso a essa outra moeda. Sem contar o que eu já disse, a questão do valor do Bitcoin, né? Isso também aconteceu no caso do Silk Road. Não sei se vocês têm familiaridade com esse caso. Foi o primeiro grande caso de investigação com o Bitcoin que surgiu. E, de início, então,
as criptomoedas, e mais especificamente o Bitcoin, parecem ser usadas por esse tipo de criminoso que não quer, ou que pensa que não vai ser identificado se essas transações vierem por Bitcoin, né? E aí começa com drogas, terrorismo, e parece estar agora com uma tendência de migração para crimes do colarinho branco. Mas por que a gente está falando, então, uma aparência, um pseudo-anonimato, na linha do que você falou, né? O Bitcoin tem como base uma tecnologia chamada blockchain. O blockchain, basicamente, é digamos assim, um livro de registros no qual todas as transações ficam registradas. E aí eu vou fazer uma analogia com vocês. Imaginem um fichário, um livro e um pergaminho, tá? Qual deles é mais fácil eu fazer qualquer tipo de alteração? Um fichário, eu posso numerar as páginas do fichário, mas eu posso retirar e colocar páginas sem grande dificuldade, né? Um livro é mais difícil, as pessoas podem arrancar folhas, se o cidadão for bom, ele pode cuidar da encadernação do livro para parecer que não foi arrancado, pode tentar inserir algo no meio, ou ele pode deixar folhas em branco para serem preenchidas depois. Então, o livro é um pouco mais difícil do que o fichário, né? Agora, imaginem, então, a ideia de um pergaminho. Um pergaminho é uma folha só que vai sendo escrita em sequência. Se eu arrancar um pedaço do pergaminho, todo mundo vai ver que aquele pedaço está fora, né? Também posso deixar um pedaço do pergaminho branco para preencher depois? Até posso, mas aquilo vai dar para ver de cara que está faltando um pedaço, né? E o blockchain é isso. O blockchain ele é mais semelhante a um pergaminho do que a um livro ou um fichário, exatamente porque é escrito nessa ordem. E aí, dentro da linha do que você perguntou, como investigador, qual que o investigador prefere trabalhar para investigar? Certamente, acho que é com pergaminho, né? E o quão diferente é isso de trabalhar com dinheiro em espécie? O dinheiro em espécie é mais fácil ou mais difícil de ser rastreado? Ele é mais difícil de ser rastreado. Panoeiro mesmo, dando aula, sempre fala, já ouvi ele falando algumas vezes, o dinheiro não tem carimbo, né? Só que a transação de blockchain tem carimbo. Então, por isso, e por quê? Só um detalhe, gente, quanto tempo, eu não vi que horas eu comecei, quanto tempo a gente... Você passou 5 minutinhos só, pode ficar mais à vontade, tá, umas 10, 15, quanto você puder. Tá certo. Então, o dinheiro não tem carimbo, o Bitcoin tem carimbo, porque essas transações são todas registradas no blockchain, e elas são transações públicas, tá? No caso do Bitcoin, que é especificamente o que a gente está trabalhando aqui, porque é o meio preferido, tá? Como é que a operação se dá? E por que as pessoas pensavam que essa operação seria anônima e depois foi provado que ela, na verdade, não seria? Porque ninguém negocia, digamos assim, em próprio nome, negocia-se com um endereço atrelado à carteira do usuário. Só que, em alguns momentos, o usuário ele é forçado a se identificar e atrelar aquele endereço daquela carteira a ele, tá? E quem vai saber esse endereço, que esse endereço está atrelado? Uma bolsa na qual ele pode estar negociando aquilo ou pessoas com as quais ele está negociando, né? E como eu disse, como fica tudo registrado no blockchain, que é essa espécie de pergaminho, a partir do momento que esse endereço é usado em uma determinada negociação e alguém sabe que aquele endereço equivale àquela pessoa, é possível identificar outras negociações que foram feitas usando esse mesmo endereço ou a sequência de negociações. Existem falsos positivos? Existem falsos positivos. Esse rastreamento é chamado de blockchain analysis, né? Análise de blockchain. Existem firmas especializadas em fazer isso, na verdade, está tendo um boom de startups fazendo isso, desenvolvendo softwares para fazerem esse tipo de análise, tá?
E, por vezes, isso gera falso positivo, tá? Mas é uma tecnologia que tem sido usada, então, para fazer esse rastreamento e evitar a lavagem de dinheiro. Por exemplo, alguns usuários, digamos assim, alguns endereços são identificados como nódulos, né? Enfim, e aí vai querer saber por que aquela pessoa está negociando tanto Bitcoin, né? Agora, como eu disse, bem, tem uma outra observação que é o seguinte: para enganar isso, essa blockchain, essa análise de blockchain, ou esse fato de que o endereço por vezes identifica as pessoas podem criar novos endereços, tá? Tentando usar o mínimo possível um determinado endereço, ou existe um grupo uma técnica que está surgindo agora, né? Algo chamado mixer, que é de legalidade extremamente duvidosa em outros países. O que é um mixer? A analogia seria, imagine que você use um cassino para lavar dinheiro, tá? Você vai lá, troca o dinheiro por fichas, pega as fichas, depois recebe as fichas, troca as fichas com outra pessoa, digamos. É mais ou menos isso o mixer. Você entrega o Bitcoin para alguém e alguém mistura esse Bitcoin com outros e te devolve outro Bitcoin para tentar quebrar essa cadeia. Só que existem relatos de pessoas que levaram golpes nisso, porque para fazer isso o mixer tem que ser alguém confiável, né? E como eu disse, a legalidade é duvidosa, alguns países estão questionando isso. E aí, só para a gente ficar um pouco mais concreto nisso que eu estou falando, o que foi, então, esse caso que eu falei do Silk Road, né? Silk Road era um site que vendia droga na Darknet, especialmente droga, né? E queriam saber quem estava por trás dele. Identificaram primeiro, por fontes abertas, um cidadão chamado Ross Ulbricht, que quando ele criou o site lá no início, e geralmente os erros aparecem no início desse tipo de investigação, digamos assim, quando as pessoas estão no início, elas são menos cuidadosas, né? Quando você rastreia algo e rastreia aquilo para a origem, às vezes você encontra um erro. Ele usava um apelido de início e ele postou em um fórum um pedido de ajuda anunciando o site e dando para ele e vinculando a ele um endereço de e-mail, endereço esse de e-mail que tinha o nome completo dele, tá? Isso estava em fonte aberta, então ele já foi aí, digamos assim, identificado como um suspeito. A partir daí passaram a focar nele. Pouco depois, em 2013, ele foi preso pelo FBI e acusado de ser o mentor por trás do site. Quando ele foi preso, já tinha tido um pesquisador que já tinha feito essa análise do blockchain, tá? E tinha seguido um número grande de blockchains, milhares de blockchains, do Silk Road a esse Ross Ulbricht. Isso fazendo a análise que eu falei dessa espécie de pergaminho com esses endereços, tá? Ele não adotava técnicas para esconder o endereço dele. E depois que ele foi preso, a polícia teve, então, acesso ao computador dele, ao laptop dele. Com acesso ao laptop dele, teve acesso à carteira de Bitcoin dele e aí conseguiu identificar os endereços que ele usava e, com isso, saber de mais Bitcoins, né? E, mais uma vez, usando, então, essas transações que ficam registradas, conseguiram provar que aquelas transações vinculadas ao Silk Road estavam caindo para ele, né? Por isso, voltando na provocação da Cecília, se isso fosse uma operação, digamos assim, com dólar na maleta, né? Compra e venda de droga com uma mala cheia de dólar, a gente não teria como vincular aquela mala de dólar àquela transação com entorpecente que foi feita. Dessa forma, foi possível fazer essa prova, enfim, ele acabou condenado.
Agora, mais uma vez, a investigação, ela mistura, ao longo de todo o tempo, elementos virtuais com elementos reais. E é por isso, então, que a gente diz que, na verdade, existe só um pseudo-anonimato no uso das criptomoedas, né? Ele é anônimo na medida em que a pessoa não usa um CPF dela, não usa o nome dela, não usa a conta bancária dela. Mas ele não é anônimo no sentido de que existe um endereço que é vinculado àquela pessoa, tá? Vou, então, ficar por aqui, e aí depois, vocês tendo mais alguma provocação, a gente retorna. Doutora Bárbara, foi excelente sua apresentação e se a gente tivesse combinado, não teria saído tão perfeito, né? Porque, na realidade, eu imaginei, falei, bom, ela vai falar sobre esse assunto, é uma curiosidade que eu tenho, uma dúvida, né? Saber essa questão, se na prática, para quem atua, né, com investigação, com percepção, se tem percebido uma maior dificuldade ou não, né? Se a gente tem o fato de estarmos lidando agora com outro tipo, né, de valor, né, que é esse ativo virtual, se estaríamos, então, nesse caso, numa situação um pouco mais complicada ou mais fácil, enfim, mas foi perfeita a sua explicação, deu para a gente entender perfeitamente, e aí eu não vou me esticar aqui não, porque o doutor Leandro agora também segue nesse mesmo tema, né, dos criptoativos, então, ao final, certamente a gente vai ter mais tempo aí para poder debater, volta também a nova participação do doutor Luiz também. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do colega José Maria Panoeiro, parabenizar essa iniciativa desse canal, do seu Criminologia, o professor Lélio Braga e demais colegas aí da mesa, a quem saúdo, e as pessoas que também estão aqui assistindo e contribuindo com suas ponderações. Bom, falar de criptoativos, falar de lavagem de dinheiro, falar de Bitcoin, é primeiro definir o que são criptoativos. Ou seja, qual é a definição jurídica de criptoativos? Existe hoje uma grande discussão no meio jurídico e na jurisprudência da natureza jurídica do criptoativo. Seria moeda? Seria divisa? Seria valor? Seria bem incorpóreo? Seria coisa incorpórea? Seria commodity? Bom, existe uma grande discussão. Sabemos que a moeda, no sentido jurídico, é aquela que tem poder liberatório e curso forçado, somente aqui no Brasil seria o real, próprio pela lei do real 9069 de 95, pelos decretos que regulamentam, e poder liberatório também, não seriam os criptoativos, não se poderia enquadrar criptoativo na definição jurídica de moeda. Na teoria econômica, a moeda seria unidade de valor, as características da moeda, unidade de valor, reserva de valor, meio de troca, um meio de pagamento. Os criptoativos teriam algumas características já dentro da natureza econômica da moeda. Por exemplo, o meio de pagamento. Aqui no Brasil já existem diversos locais que aceitam os criptoativos como meio de pagamento. Hotéis, algumas lojas, inclusive em São Paulo, no mundo inteiro já se tem, já cada vez mais aumentando a aceitação do criptoativo como meio de pagamento. Então, você já tem aí alguma característica iniciando ainda em relação à teoria econômica da moeda. Reserva de valor. Existe uma grande volatilidade em relação aos criptoativos. O Bitcoin, até outro tempo, valia coisa de 10 mil reais. Hoje já ultrapassou mais de 80 mil reais, mais de 90 mil reais. Ou seja, existe uma volatilidade muito grande. Então, se questiona se seria ou não reserva de valor, se poderia manter ou não aquele seu valor ao longo do tempo. Também é uma característica que também existe muita divergência. Alguns entendem que sim, outros não, por conta da alta volatilidade. Como unidade de conta, também se tem aí uma dificuldade em classificar o Bitcoin, o criptoativo. O Bitcoin seria uma espécie de criptoativo, existem mais de 5 mil criptoativos atualmente, e o Bitcoin apenas seria o mais comum. Existe também uma certa dificuldade por conta ainda de não ter uma definição
uma regulação por parte dos países em relação aos criptoativos. Então se pergunta, poderia ser objeto do crime de lavagem? O que é lavagem? A gente vai para a lei 9613 de 98. Lavagem de dinheiro justamente é aquela conduta relativa à ocultação ou dissimulação de valores provenientes de infração penal, valores, bens, está lá e descrito na lei de lavagem. Valores, bens, e o Bitcoin seria valor? Sim. Existe grande valor em relação aos criptoativos. Um valor, inclusive, inestimável, né? Mais de 90 mil reais, e que se questiona até quando a gente vai chegar, até que limite a gente vai ter em relação ao valor dos criptoativos. Então, seria considerado um valor. Seria classificado como um bem incorpóreo, como um bem imaterial, como coisa incorpórea. Então, não tem uma dificuldade muito grande em se colocar os criptoativos como objeto do crime de lavagem. E como se praticaria, como a gente poderia aqui cogitar na prática de um crime de lavagem mediante utilização de criptoativos. Por exemplo, a gente pode citar aqui um exemplo prático de um cidadão que utiliza uma laranja, né, fornece ali, faz uma selfie do laranja. Essa pessoa não tem, claro, capacidade econômica de comprar aquele Bitcoin. A pessoa compra em nome do laranja e o cadastro na exchange. A exchange seria justamente essas empresas que fazem essa interface, esse intercâmbio entre as moedas soberanas, a moeda escritural e a moeda virtual. Ou seja, para você comprar um criptoativo, você transfere de sua conta, que é a moeda escritural, a sua conta corrente, para a conta da exchange, que justamente seria essa empresa que lida com os ativos virtuais. Várias empresas, várias exchanges que existem hoje no Brasil. Então, você pode utilizar justamente, fazer o cadastro em nome de um laranja que não tem a capacidade econômica e opere justamente esses valores em nome desse laranja, ocultando esses valores claros. Eles são provenientes, no caso aqui, em tese, é um caso hipotético, provenientes de infração penal, de crime ou infração penal, de contravenção ou crime, são provenientes de origem ilícita, e você justamente, mediante essa ocultação, você pratica aí tranquilamente o crime de lavagem. Outra hipótese, inclusive o STJ decidiu recentemente, relator Félix Fischer, pela competência da Justiça Estadual, relativamente à seguinte casuística. Uma empresa foi constituída, uma suposta empresa, uma empresa cheia de fachada aí, para operar na especulação e na compra e venda de criptoativos. E, na verdade, esses valores aí, eles seriam misturados, não só com a compra e venda de criptoativos, mas também com o resultado, o lucro, a renda proveniente do crime de tráfico. E aí se discutiu de quem seria a competência, da Justiça Federal ou Justiça Estadual. Ora, se os criptoativos não são considerados moeda, no sentido jurídico, porque não são emitidos pelo Banco Central, não são reconhecidos como poder liberatório, nem de curso forçado no Brasil. Então, não se tem um interesse de tutelar a moeda, que aí seria, sim, interesse da União, porque cabe à União a emissão de moeda por intermédio do Banco Central, você não teria a competência da Justiça Federal. Seria valor mobiliário? A Comissão de Valores Mobiliários também ainda não considera, em regra, o criptoativo como valor mobiliário. A única exceção que se tem, considerando o criptoativo como valor mobiliário, e aí sim, sob a lupa, sob a tutela, sob a proteção da Comissão de Valores Mobiliários, seria quando o criptoativo fosse objeto de um contrato coletivo de investimento. Ou seja, quando fosse ofertado ao público, ao investidor, captando recursos do investidor para supostamente retribuir rentabilidade na operação de compra e venda de criptoativo. A gente já teve isso aqui no Brasil, inclusive, na Operação Egito, da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, os colegas do Rio Grande do Sul, e chegou no STJ essa discussão, inclusive, sobre a natureza jurídica do criptoativo. Nesse caso específico, a sexta turma, decisão de 2020, decidiu que quando o criptoativo for objeto de um contrato de investimento coletivo, ele será considerado valor mobiliário e logo sob proteção, logo de competência, aí sim, da Justiça Federal. Então, temos duas hipóteses. Competência da Justiça Federal, quando for objeto de um contrato de investimento coletivo,
e nos demais exemplos aqui, inclusive dos exemplos que eu citei aqui de lavagem, seria de competência da Justiça Estadual, porque não teria aí nenhuma ofensa a interesse, a serviço, a bem da União, já que não teria uma autarquia federal em jogo, já que o criptoativo não é considerado moeda, e também divisa. O que é divisa? Divisa é moeda estrangeira. Divisas são as reservas internacionais que um país detém no estrangeiro, ou títulos ou valores que podem ser convertidos em moeda estrangeira. E como ainda não se tem também a definição jurídica, não tem regulação por parte dos países em relação aos criptoativos, não é considerado também divisas, logo não há que se falar aí em competência da Justiça Federal. Agora, temos aqui no Brasil já o início de regulação. É a Instrução Normativa 1888 de 2019 da Receita Federal, que regulamenta e já conceitua o criptoativo como ativo financeiro, já fala ali que já tem uma representação de valor digital, o artigo 5º dessa Instrução Normativa 1888 de 3 de maio de 2019, só que essa definição é para fins tributários apenas. Ou seja, não é para fins de prevenção e combate à lavagem de capitais ou lavagem de dinheiro. Então, o GAFI revisou a sua recomendação número 15 para que os países considerem os ativos virtuais como propriedade, como valor correspondente, como rendimento, fundos ou outros ativos. Ou seja, o que é que o GAFI quer? O que é que o GAFI busca? O GAFI busca alertar aos países para que as empresas que operam com os criptoativos, as empresas prestadoras de serviços que lidam com os ativos virtuais, elas adotem medidas de compliance, medidas anti-lavagem, medidas que visam prevenir o crime de lavagem de capitais mediante a utilização de criptoativos. Porque, como a própria professora e colega doutora Bárbara disse, eles não são anônimos. Eles são pseudo-anônimos. Por quê? Porque você tem ali sempre aquela operação ligada a um endereço público, que é a chave pública, que é uma série de códigos ali, matemáticos, etc., que em algum momento vai ser convertido aquela chave pública ali, ela vai ser rastreada, por quê? Porque ela vai ser resgatada para uma conta corrente. Aí você vai poder definir quem é o titular daquela chave pública. Por isso que você fala em pseudo-anonimidade. Em relação a alguns criptoativos, como o Monero, se tem uma privacidade maior. Aí se fala no âmbito de anonimização muito maior do que o Bitcoin, por exemplo. Por isso que eu falo aqui que são muitos criptoativos, lidamos com mais de 5.000 criptoativos, e o Bitcoin seria o mais comum, mais popular, mas apenas um dentre esses vários. E ainda voltando aqui, para a questão da lavagem. O que é que o GAFI quer, o que é que o GAFI busca dos países é isso, que as empresas que atuam com os criptoativos, elas adotem essas medidas anti-lavagem. Que medidas são essas? Medidas de registro de transações, medidas de identificação de clientes. Aqui no Brasil, temos a KYC, ou Know Your Client, conheça seu cliente. Essa é uma expressão aqui, traduzindo para o português, essa sigla KYC, falando aqui em forma mais popular para as pessoas entenderem, é justamente as medidas que os bancos já adotam, que é a identificação do cliente. Lá no banco você tem o CPF, o RG, você tem um cliente fisicamente comparecendo na agência. Nessas empresas que são virtuais, que os criptoativos são ativos virtuais, não tem uma representação física, como tem uma moeda, por exemplo, a cédula em real ou dólar, que tem representação física. Como os ativos são virtuais, você tem que ter uma identificação também virtual do cliente. E aqui essas empresas fazem, já adotam, a grande maioria das empresas que atuam com os criptoativos, já adotam essas medidas de identificação de clientes. E já se tem aqui no Brasil um código próprio de regulação por parte das empresas que atuam com os criptoativos, por parte das exchanges. A AB Cripto, que é a Associação Brasileira que atuam com os criptoativos, em agosto deste ano, aprovou um regulamento
para que as próprias empresas que atuam no mercado de criptoativos adotem medidas de prevenção e de coibição da utilização da plataforma virtual, que é o blockchain, para fins ilícitos, ou seja, para fins de eventual prática do crime de lavagem de capital. Então, já se tem um avanço aqui, embora tenhamos 5 projetos de leis, temos 5 projetos de lei aqui no Brasil em andamento que visam regulamentar o uso dos criptoativos, definir os criptoativos juridicamente e também definir as exchanges e colocar estas novidades aí, vamos dizer assim, sob a tutela, sob a proteção da CVM e do Banco Central do Brasil. Porque até o momento a gente não tem, por parte do Banco Central, um reconhecimento. O Banco Central não reconhece os ativos virtuais como moeda. A Comissão de Valores Imobiliários só reconhece como valor imobiliário, nessas hipóteses, de uma oferta pública, visando captar recursos do investidor para aplicar em criptoativos e retornar eventual rendimento, porque a Comissão de Valores Imobiliários tem o objetivo de proteger o investidor. Então, nesse caso, funcionaria como valor imobiliário, segundo a CVM e segundo o Superior Tribunal de Justiça, mas ainda não temos uma questão de regulação. Existem esses projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, e aí a importância da comissão de juristas, hoje, a comissão que está se debruçando sobre esse tema tão novo, ela ter uma atenção especial, por quê? Porque a questão do criptoativo é uma questão mundial. Temos o Japão reconhecendo já como meio de pagamento, temos a Alemanha reconhecendo como instrumento financeiro, temos a Venezuela já com sua criptomoeda própria, Petro, temos a Argentina com caixa de criptoativos. Muitas pessoas não sabem, mas existem caixas hoje, caixas automáticos de criptoativos. Você emite a sua ordem, com a sua senha, a sua chave privada, e você resgata em moeda soberana. Claro que você não resgata em criptoativo, porque não existe uma representação física, não é uma moeda com uma representação física, mas sim uma moeda virtual. Mas você emite a sua senha, a sua ordem, o seu comando para o caixa eletrônico e você resgata em moeda fiduciária, moeda fiat, moeda soberana. Então, isso já é muito comum em países dos Estados Unidos, Canadá tem caixas eletrônicos de Bitcoin, a Argentina tem. Aqui no Brasil, houve uma notícia de uma inauguração agora em São Paulo, em novembro, dia 6, não sei se confirmou, lá no portal Bitcoin, estava anunciando uma inauguração para a implantação de caixa de Bitcoin, ou seja, caixa de criptoativos, justamente para a pessoa comprar, vender e resgatar a moeda, claro, soberana, com o seu criptoativo. Então, é preciso que o Poder Legislativo, o Congresso, avance na regulação, porque a utilização de criptoativos para lavagem, embora não seja uma regra, é importante que se saiba disso, não é regra, segundo as pesquisas, é uma minoria ainda, não há um volume considerado, mas é importante que se tenha medidas de prevenção, medidas de compliance por parte dessas empresas, que embora já tenha esse código de autorregulação, esse regulamento próprio, é preciso que haja uma lei regulamentando e colocando, eventualmente, inclusive, como pessoa obrigada, lá no artigo 9º da Lei 9613 de 98, a Lei de Lavagem, como pessoa obrigada a informar quando houver uma movimentação atípica. Hoje já se tem aí os atos normativos no Brasil em relação a saques acima de R$50 mil, que as instituições financeiras são obrigadas a comunicar, movimentação atípica, incompatível com o rendimento declarado por parte do cliente, a instituição financeira é obrigada a praticar, é obrigada a comunicar, reportar. Então, é preciso que também as empresas que atuem com criptoativo reportem também de forma obrigatória, e não apenas por um código próprio de conduta, mas de forma obrigatória, ou seja, por força de lei, eventuais movimentações atípicas ou acima de determinado valor, para que a gente implemente aqui no Brasil realmente uma política de prevenção e de combate à lavagem
de dinheiro. Então, seria mais ou menos essas as considerações em relação ao tema, e eu fico à disposição aí para eventuais esclarecimentos. Obrigada, doutor Leandro. Foi muita informação, né, doutora Bárbara, doutor Leandro. Esse tema, né, dos bitcoins, particularmente dos criptoativos de uma forma geral, é um tema que ainda oferece, né, um desafio bastante grande, e, na realidade, eu gostei de ter ouvido o doutor Leandro falando a respeito do conceito, né, de Bitcoin, de criptoativos, e da desnecessidade, na realidade, para caracterizar o crime de lavagem, né, porque a gente, quando fala de lavagem, a gente está falando de lavagem de bens, de ativos e de valores, e quando você está diante de bitcoins ou de algum tipo de moedas virtuais, sem dúvida estamos diante de valores, né? Então, é importante, sim, que se trate da natureza jurídica, né, desses valores, né, desses ativos, para diversos fins, como o próprio doutor Leandro falou, a questão de saber a competência, né, que autoridades vão cuidar, né, mas, no fim das contas, a questão de discutir a lavagem de dinheiro, ela prescinde desse debate. Então, fiquei bastante feliz de ter ouvido isso, que já era uma impressão que eu tinha. É bom ouvir também de um especialista sobre o assunto. Eu vou aproveitar, então, que ao finzinho da fala do doutor Leandro, em que ele remete às medidas do GAFI, inclusive, né, que recentemente voltou a falar sobre o assunto, fez uma revisão de 12 meses, né, do relatório que tinha sido feito no ano passado, e vou aproveitar para já passar para o doutor Luiz uma pergunta que foi feita aqui pelo Wellington Cardoso, que nesse sentido, que foi a seguinte: a legislação brasileira é autossuficiente a ponto de ser eficiente no combate à lavagem de capitais em âmbito interno? E aí ele, 3 pontinhos, vemos as legislações internacionais avançadas. E aí passo ao doutor Luiz, se puder comentar um pouquinho com relação à lei brasileira, né, em comparação com esse momento de desenvolvimento do tema em âmbito internacional. Sim, obrigado, Cecília. De fato, inicialmente, muito boas as colocações da colega Bárbara, do colega Leandro também, né, ressaltando os criptoativos, quer dizer, como não poderia deixar de ser, quer dizer, um ativo de circulação internacional e crescente, quer dizer, demonstrando também como que o crime de lavagem de dinheiro, ele possui, né, uma plasticidade enorme, quer dizer, os modos de se praticar o delito são, né, infinitos, né, muito variadas, o que, por sua vez, deve repercutir na política criminal de cada país quando vai promover o enfrentamento desse delito. Com relação à pergunta do ouvinte, quer dizer, de fato, a legislação europeia, principalmente, eu vou citar aqui uma diretiva do Conselho da Europa, que já propõe, né, um passo adiante, avançando em algumas questões, e que o Brasil, né, ainda não conseguiu chegar, em que pese a lei de lavagem brasileira ter sido alterada em 2012, com alguns avanços, ainda não se chegou num ponto com a legislação de alguns países europeus. É importante ressaltar que essa complexidade do delito de lavagem, essa multiplicidade de formas de se praticar a lavagem, e também que sempre avança, o delito sempre avança para aqueles setores econômicos menos regulados ou não regulados, como os criptoativos, como disse o colega Leandro, que apenas recentemente tem ali uma autorregulação das empresas, de algumas empresas. Então, quer dizer, isso demanda que os estados tenham uma política criminal também complexa, quer dizer, que não apenas sejam previstos crimes e delitos e penas, mas que tenham uma atuação de inteligência por parte das unidades de inteligência financeira, como o COAF, né, que haja uma comunicação entre as várias unidades financeiras dos outros países, quer dizer, que a nossa política criminal seja também, tenha medidas administrativas de comunicação de órgãos
de empresas privadas que tratam com assuntos sensíveis, né, à lavagem de dinheiro. Então, quer dizer, a política criminal, ela tem, da lavagem de dinheiro, ela tem essa característica. Então, ela tem algumas vertentes, né, alguns aspectos, você pode dizer, o aspecto penal, processual penal, que é a previsão de delitos e penas, o mais tradicional, quando se pensa em direito penal, né, em crimes, um aspecto administrativo e de inteligência, que tem a ver com as unidades de inteligência financeira, com a própria CVM, com o planejamento de estratégias, né, ou de monitoramento das movimentações atípicas, né? Enfim, temos a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que também promove um debate, é composto por diversos órgãos de âmbito nacional, que promovem um debate e traz ideias para aprimoramento da política nacional anti-lavagem. Temos ali um terceiro braço da política criminal anti-lavagem, que seria ali a cooperação privada, né, com o poder público, onde você tem os gatekeepers, você tem pessoas, entidades privadas obrigadas a comunicar atos suspeitos ao poder público, né, você tem setores sensíveis que também são regulados e devem manter um monitoramento constante da sua atividade. E você tem um quarto braço, que eu diria, que é da cooperação jurídica internacional entre os países ou entre os órgãos, né, dos países. Então, entre polícias de diversos países, ministérios públicos, as próprias unidades de inteligência financeira de cada país, né, você tem o grupo de Egmont, que diz respeito a uma conversa ali, a um diálogo entre as unidades de inteligência financeira de cada país. Você tem, no âmbito da América do Sul, o GAFI-Sud, que é um GAFI, né, mais regionalizado aqui da América do Sul, que também é capaz de trocar algumas ideias ali, de promover um diálogo em delitos que acontecem aqui nessa região do nosso continente. E, para finalizar a minha fala, eu preparei aqui um resumo sobre uma diretiva do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, que é uma diretiva de 2018, a diretiva 1673, que ela é de 23 de outubro de 2018, e que ela exorta os Estados europeus, que ela incentiva os Estados europeus, na verdade, né, ela tem ali um caráter obrigatório para os Estados europeus adotarem nas suas legislações, nos seus ordenamentos jurídicos internos, algumas medidas relacionadas ao combate e ao enfrentamento da lavagem de dinheiro através do direito penal. E essa diretiva é importante porque ela tem como data limite o final desse ano, dezembro de 2020. Ou seja, lá em 2018, né, o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu editou essa diretiva 1673, dizendo que os Estados da Comunidade Europeia teriam que adotar algumas medidas de enfrentamento à lavagem de dinheiro e que essas medidas deveriam ser implementadas até o final desse ano. Então, são algumas medidas interessantes que avançam, né, quando comparadas com a lei brasileira, elas dão um passo adiante. Então, por exemplo, o artigo 3º dessa diretiva, né, o item 1, letra A, por exemplo, fala que não é necessário a condenação anterior, né, do crime anterior, para também você ter verificado ali a consumação do crime de lavagem de dinheiro. Coisa que também é assim no Brasil, em que pese as primeiras notícias que surgiram dessa comissão de juristas da Câmara dos Deputados, né, as primeiras notícias, surgiu ali uma notícia de que talvez pudesse se exigir a condenação do crime anterior para se verificar a consumação do crime de lavagem de dinheiro, que seria um retrocesso se fosse adotado esse entendimento no Brasil, né? Um retrocesso ao que já temos hoje, inclusive. Essa diretiva europeia também diz, não exige propriamente a prova de um crime antecedente, né, com todos os seus elementos, todas as suas circunstâncias, né, quem são os seus autores. Essa diretiva trabalha com o conceito de atividade criminosa anterior, ou seja, pelo próprio artigo 3º, ela diz o que é essa atividade criminosa anterior. Quer dizer, você tem que demonstrar, provar, né, que há indícios de que havia uma atividade criminosa anterior
no lugar do crime antecedente, uma atividade criminosa, e que não precisa, as autoridades europeias não precisariam provar todos os elementos factuais ou todas as circunstâncias da atividade, inclusive quem seria o seu autor, né, dessa atividade criminosa anterior. De certo, isso facilitaria a investigação, quer dizer, em redes complexas de lavagem de dinheiro, né, em que, se você pensar na questão dos criptoativos, isso também acho que fica claro, como que é difícil você conseguir provar todos os elementos do crime anterior, da infração penal anterior, né? O Parlamento da Europa, o Conselho da Europa já avança no sentido da desnecessidade de você provar todos os elementos do crime anterior. Por sua vez, o mesmo artigo 3º dessa diretiva 1673 traz ali a questão da lavagem, da cegueira deliberada, quando diz que o autor da infração, sempre que os Estados europeus podem considerar como consumado, como ocorrendo o crime de lavagem de dinheiro, quando o autor da infração suspeita ou deve suspeitar, deve saber que os bens eram provenientes de uma atividade criminosa anterior. Ou seja, deixando bem claro a teoria da cegueira deliberada nesse ponto, né? Quer dizer, o próximo do dolo eventual aqui para a gente. Enfim, o artigo 7º dessa diretiva, também, por outro lado, prevê expressamente que os países, que os Estados-membros da Comunidade Europeia devem adotar medidas para responsabilizar as pessoas jurídicas, aqueles que já não têm, muitos já prevêem essa possibilidade. Enfim, e no próprio artigo 7º, item 3, deixa claro que essa responsabilidade da pessoa jurídica, ela é independente da pessoa física, que atuou ali em nome da empresa. Enfim, traz também algumas circunstâncias agravantes que a nossa lei não tem, né? Por exemplo, fala da questão quando o objeto da lavagem de dinheiro for de um valor considerável, né? Seria uma agravante de pena lá para os países europeus, com base nessa diretiva. Enfim, que quando a lavagem envolver organização criminosa, também isso pode gerar um fundamento legítimo para agravamento da pena. Enfim, é uma diretiva que, de certo, obviamente, feita para a Europa, mas que, como eu mencionei na minha primeira fala, tem uma influência em toda a comunidade internacional e funciona como uma espécie de soft law aqui para a gente também, né? É importante que a comissão de juristas esteja atenta a todo esse cenário internacional que está, né, se desenhando, e que possamos, então, ter, né, uma nova lei de lavagem de dinheiro que seja consentânea e harmônica, né, com o resto do mundo. Acho isso importante. Essas são as considerações. Obrigada, doutor Luiz. Eu já, dado que já estamos com 1h10 quase, né, eu vou passar, então, vou inverter a ordem dessa vez, porque eu tenho uma pergunta do Wellington, não, desculpa, do Guilherme Rebeschi, espero estar falando o nome dele certo. Então, eu já passo direto para o doutor Leandro. O que o Guilherme pergunta, doutor Leandro? Se eu puder responder a essa pergunta e já fazer suas considerações finais, ele diz o seguinte: o câmbio também faz o valor das moedas, como o real, mudar a cada minuto. Como você diferencia um criptoativo de uma moeda? Então, se puder aproveitar a pergunta do Guilherme e fazer suas considerações finais, em seguida a gente passa a doutora Bárbara também para suas considerações e também, mais, se tivermos tempo, mais uma perguntinha. Doutor, Você tá mudo. Parece que está mudo. Pois bem, agora sim, né? Pois bem, Guilherme, excelente sua pergunta, e eu acho que eu mencionei, acho que eu falo um pouco rápido, às vezes a pessoa não dá tempo de acompanhar. A moeda, ela tem, no sentido econômico e no sentido jurídico, tem dois aspectos, né? Tem várias características que definem uma moeda no sentido econômico, tais como unidade de conta, meio de troca, meio de pagamento, reserva de valor. E no sentido jurídico, precisamos ter o poder liberatório e
o curso forçado. Ou seja, se aceita nos contratos, se é de quitar obrigações, poder liberatório. Então, você tem aqui no Brasil, ainda não temos o criptoativo, não podemos ainda enquadrar como moeda, porque não temos o poder liberatório de quitar um contrato com o uso do criptoativo. O real, você tem o poder liberatório e o custo forçado. Ninguém pode se recusar a aceitar pagamento em moeda, em real. Né? E você tem também a questão da competência para a emissão de moeda, no caso da União, por intermédio do Banco Central, que é a autarquia federal, que faz essa questão da emissão e da circulação das moedas. Mas a sua pergunta é boa, porque o criptoativo é considerado como moeda virtual e já conceituado pela Comissão de Valores Mobiliário como moeda virtual. Não é? Então, já se tem aí um conceito por parte dessa autarquia federal e autorizada, inclusive, pela essa autarquia federal, é que os fundos que operam, os fundos de investimento que operam no Brasil podem investir indiretamente em criptoativo. O que é isso? Mediante aquisição de criptoativos em exchanges no exterior, em países do exterior, onde não seja proibido, é claro, e pela limitação máxima de 20%. Então, você tem tem fundos de criptoativo aqui já no Brasil, que captam recursos legalmente, de cliente, de investidor, e tem a questão da limitação de 20%, que é o limite que eles podem investir no exterior, em criptoativos adquiridos no exterior. Isso se chama-se investimento indireto em criptoativo. Então, você já tem um certo avanço em relação à definição. A definição de ativo virtual é uma definição normativa do Conselho, da Comissão de Valores Mobiliário, é considerado ativo virtual, moeda virtual, só que não é ainda moeda soberana, nem moeda fiduciária, nem moeda fiat, porque não tem aquelas características que eu listei aqui, todas as características, sobretudo as características jurídicas, que é do curso forçado, de ser aceito de forma obrigatória, como o real o é, por força de lei 90.69/95 e de decretos também, e também do poder liberatório, de quitar obrigações. É essa questão. Obrigada, doutor Leandro. Eu passo, então, a palavra para a doutora Bárbara, e não vou provocar com nenhuma pergunta mais não, porque eu me lembrei que eu já fiz inicialmente, antes mesmo dela ter começado a sua fala, então ela pode ficar totalmente à vontade aí fazer suas considerações finais. Obrigada, Cecília. Eu só vou fazer um exercício de futurologia aqui, até pegando gancho no que o doutor Leandro acabou de falar. Eu confesso para vocês que eu não acredito que criptomoedas tenham muito tempo ainda pela frente, muito futuro. Existe uma crítica muito grande ao fato de que elas são ambientalmente insustentáveis, porque o gasto de energia elétrica para você manter toda a rede de blockchain funcionando é muito grande, tá? E pelos problemas que o Leandro colocou, e porque me parece que as criptomoedas surgiram em um momento em que havia um vácuo de, digamos assim, transações eletrônicas. Mas na própria China, hoje, as transações que são feitas com o WeChat, né, que é o, digamos assim, o WhatsApp deles, você tem como se fosse uma carteira no seu WeChat, né, que é o nosso WhatsApp, e lá a moeda o yuan, né, a moeda chinesa é depositada e a pessoa faz os pagamentos com o celular. Então, o Pix está vindo aí, o Pix está começando e ele vai cobrir um espaço, digamos assim, com o nosso real, permitindo que transações eletrônicas sejam feitas de uma forma que eu confesso para vocês que eu nunca levei fé no Bitcoin exatamente por causa, ou em criptomoedas, pela ausência de lastro. E eu acho que com esse espaço que está sendo preenchido pelos bancos centrais, pelo Pix, isso vai cada vez mais reduzir. Mas, enfim, a minha percepção pessoal, a gente vai ver aí o que acontece. Obrigada, gente. Professor Lélio quer fazer suas considerações também sobre o nosso debate. A gente saiu com tanto conhecimento aqui, tanto sobre lavagem de dinheiro, né?
e com relação a criptoativos, porque esse é um tema que tem essa dificuldade, né? Tem o desafio de compreender a lavagem, que já é um crime bastante complexo, compreender esse universo, né, dos criptoativos, juntar essas duas coisas é tarefa difícil. Eu acho que nossos convidados hoje conseguiram fazer a gente compreender muitos conceitos importantes, né? Cecília, eu só tenho a agradecer a vocês todos aí por nós estarmos com esse evento em parceria com o CPJM, mas eu quero deixar aqui 2 perguntas que eu recebi via WhatsApp de colegas do Ministério Público. Um é da Bahia e o outro é do Mato Grosso. Eles pediram para eu conversar com vocês, aproveitar o momento e pedir para o CPJM explicar como que é o curso que está sendo aberto aí, né? Tem um curso, né? É uma especialização, é um curso de... Como é que... Eles estão perguntando como que funciona o curso do CPJM e como que eles podem fazer para se inscrever. E estão querendo informações. Um perguntou se ele vai ser EAD? Como é que vai ser? Vocês têm essa informação que pode deixar que... Porque as pessoas vão assistir esse vídeo no decorrer das semanas, né? Então, que bom, que ótimo. Se puder falar sobre isso rapidinho. Sim, na realidade, nós estamos agora com um curso que é EAD, né, porque é o que é possível, né, nesse momento, e esse curso é em parceria com a Unidom Bosco. Então, no próprio site da Unidom Bosco, você tem acesso. Eu não tenho certeza, mas inicialmente nós fizemos um módulo, né, que foi um módulo gratuito, que ele é tipo um tasting, né, foi um módulo gratuito, e em seguida essa especialização. Então, eu não tenho certeza absoluta se o módulo gratuito ainda está disponível, mas todas as informações a respeito desse curso, que é um curso sobre compliance empresarial, e mais especificamente também sobre anticorrupção, mas no qual a gente fala também sobre novas tecnologias, a gente chega a falar, inclusive, sobre proteção de dados, né, no que isso impacta o compliance das empresas, enfim, então está bastante interessante. Eu acho que o melhor caminho aí é o caminho pelo site da Unidom Bosco, mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui no chat do senhor Criminologia, e também posso enviar a vocês o link diretamente. E aí, para o futuro, a nossa expectativa dentro do CPJM, da UERJ, e junto também com o professor Lélio, né, é promover também outros eventos e outros cursos com uma extensão, né, menor e mais específicos, né, para temas específicos. Então, você nos siga, né, nas redes sociais, e também acompanhe o material que a gente está sempre, toda semana colocando no site do CPJM UERJ. Beleza. Professor Luiz Constantino, sou professor também do curso, né? Você quer falar alguma coisinha? Luiz, acho que você está mudo. Oi, agora sim, perdão. Não, sim, eu participei, sim, do curso, e de fato é isso, é voltado ao compliance, né? A gente fez o curso nessa época de pandemia, é sempre complicado, né? E tivemos essa parceria da Unidom Bosco, como mencionou a colega Cecília. Enfim, e no ano que vem, provavelmente, quando a vida voltar ao normal, né, espero que seja logo, e há o planejamento de outros cursos, mas aí realmente só para o ano que vem. Mas, de fato, é isso. Agradeço aqui a participação mais uma vez, Lélio. O canal sempre abrindo espaço para o CPJM. É muito boa essa parceria. Beleza. Gente, muito obrigado, Cecília, obrigado pela presidência dos trabalhos aí. Professor Leandro, muito obrigado. Professor Luiz, professora Bárbara, muito obrigado. E o canal Senhor Criminologia está à disposição de vocês, e espero encontrar vocês aqui em outros eventos no ano de 2021, tá bom? Um grande abraço, boa noite a todos.